Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro das segundas-feiras. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade do interior de São Paulo, a cidade das flores, e é com muita alegria, como todas as segundas-feiras, nós trazermos um tema para a nossa reflexão, para o nosso aprimoramento, para esses momentos de tantas aflições, para que nós possamos caminharmos juntos com Cristo, trazendo temas que possamos refletir à luz da doutrina espírita. É muito bom, os amigos espirituais vão chegando, a equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, benfeitor espiritual da nossa casa espírita, e os amigos também encarnados. Boa noite, Cida, boa noite, Arnaldo, boa noite, Inês. Muito bom. Olha que bacana, Inês, lá do Balneário Pissarras, em Santa Catarina. Eu ainda tenho que conhecer Santa Catarina. Nosso país tem regiões tão belas, é um balneário. A Inês vem conhecer a estância turística de Olambra e eu vou conhecer o Balneário Pissarras, em Santa Catarina. E vai ser um momento muito, muito gostoso, com certeza. Boa noite, Sueli, boa noite, Silvina, Vicente, boa noite, Alcilene, Pedro, amigos queridos que fazem parte dessa grande família, essa grande rede de fraternidade. Leonice Robles Romero, deve ser um sobrenome espanhol, como temos o nosso Vicente Jimenez Dias Filho, e o Pedro Balalai também, que é um nome francês, o Valdeci, a Cirlei, que bom estamos juntos aqui, e a Inês dizendo, vem amiga, será bem-vinda, vamos programar, vamos tomar a vacina primeiro para a gente poder ficar mais seguro. Boa noite, Denise Glória, seja bem-vinda, Denise. Temos hoje duas Denise, que bom, a Denise Glória e a Denise Ugueda. Denise Glória, sinta-se abraçada, sinta-se acolhida. A Denise Ugueda já é uma companheira de muito tempo. Boa noite, Neuza. Boa noite, Marina. Marina Moreno. Que bonito, Marina Moreno, nome muito bonito. Mas nós vamos ler um pequeno trecho para entrarmos de vez nesse clima espiritual, do livro Vinha de Luz, por Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Mas saudando também o Oswaldo. O Oswaldo é de Curitiba, no Paraná. Seja bem-vindo, Oswaldo. A Marli, temos o pessoal dos Estados Unidos, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, que bom. Bendita a internet, quando bem utilizada, que assim nós criamos essa grande rede mundial. Boa noite também, Regina Carósio, Márcia, boa noite, Márcia, que bom. Mas abrimos aqui no livro Vinha de Luz e vamos ver qual é a mensagem. A mensagem 96. Diversidade é o título da página. Diversidade. É um trecho de Paulo escrevendo a primeira carta à Igreja de Coríntios, capítulo 12, versículo 6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Paulo diz, e há diversidade, existe
diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E Emmanuel comenta: sem luz espiritual no caminho, reduz-se a experiência humana a complicado acervo de acontecimentos sem sentido. Distantes da compreensão legítima, os corações fracos interpretam a vida por mera penitência expiatória, enquanto os cérebros fortes observam na luta planetária desordenada aventura. A força divina está operando em todas as inteligências e superintendendo todos os trabalhos. Senhor, gratos somos, e por ter essa certeza de que não estamos sós, que o teu poder, o teu amor está presente em nossas vidas, nos auxiliando na nossa jornada. E quando nos encontramos mais uma vez, Senhor, reunidos para refletir no Evangelho, refletirmos na mensagem do Cristo, nós só podemos te pedir, Senhor, que seja a tua presença em nossas vidas e em nossos corações. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Muito bom estarmos juntos, aproveitando também. Hoje o Pedro está dizendo que é aniversário de Curitiba. Parabéns à bela cidade. É uma data importante, que bom. A Dília Milagres também aqui conosco, o José Roberto e a Fátima também. Que bom, Fátima, você poder hoje conseguir estar aqui também juntinho de nós. Eu gostaria de pedir aqui a minha assistência técnica para ficar ligado pelo Facebook, para ver se está tudo de acordo. Então, queridos amigos, nós vamos hoje trazer um tema que se intitula A Pedra do Caminho. A Pedra do Caminho. E nós vamos aproveitar, antes de contarmos a história, saudar a Cristiane, saudades, Cristiane, e a Karina também. Mas vamos à história, a Pedra do Caminho. Em tempos bem antigos, um rei colocou uma pedra enorme no meio de uma estrada. Então, ele se escondeu. O rei colocou aquela pedra no meio do caminho e ficou escondido. E ficou observando para ver se alguém tiraria a imensa rocha do caminho. Alguns mercadores e homens muito ricos do reino passaram por ali e simplesmente deram a volta pela pedra. Alguns até esbravejaram contra o rei, dizendo que ele não mantinha as estradas limpas, mas nenhum deles tentou sequer mover a pedra dali. De repente, passa um camponês com uma boa carga de vegetais. Ao se aproximar da imensa rocha, ele pôs de lado a sua carga e tentou remover a rocha dali. Após muita força, suor, ele finalmente conseguiu mover a pedra para o lado da estrada. Ele então voltou a pegar a sua carga de vegetais, mas notou, olha que detalhe importantíssimo, ele conseguiu retirar a pedra,
quando ele vai pegar a sua carga de vegetais, o que ele percebe? Havia uma bolsa no local onde estava a pedra. A bolsa continha muitas moedas de ouro e uma nota escrita pelo rei, um bilhete, uma carta, que dizia que o ouro era para a pessoa que tivesse removido a pedra do caminho. O camponês aprendeu o que muitos de nós nunca conseguimos entender. Todo obstáculo contém uma oportunidade para melhorarmos nossa condição. Todo obstáculo é uma oportunidade para podermos avançar a caminho da nossa perfeição, porque se estamos aqui, não é por acaso. Mas o que acontece? Muitas vezes desviamos-nos do nosso caminho para não encarar a realidade pela sua dificuldade. E com isso, não só passamos o problema para outros, por não termos assumido a nossa parte da responsabilidade, e quantos gostam de delegar o problema para o outro. Não assumimos a nossa parte, como também podemos estar nos privando de muitas coisas boas. No mínimo, a satisfação de ter realizado um grande feito. Porque quando nos omitimos, deixamos a oportunidade passar. E é uma satisfação quando nós vencemos os desafios que se colocam diante de nós. Todos devemos aprender que os obstáculos somos nós mesmos que colocamos na maioria das vezes. Na maioria das vezes, somos nós o próprio obstáculo. E nós lembramos um poema escrito por Carlos Drummond de Andrade, No Meio do Caminho. Acredito que a maioria conheça esse poema. No meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. É interessante esse poema de Carlos Drummond de Andrade. As pedras mencionadas nessa poesia, elas podem ser classificadas como obstáculos ou problemas que nós encontramos nas nossas vidas e que seriam descritas, nesse caso, como um caminho. Essas pedras podem impedir a pessoa de seguir o seu curso. Ou seja, os problemas podem impedir de avançar na vida. Nós ficamos estagnados, ficamos parados. Mas os versos dessa poesia, nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Transmitem o que é esse verso? Uma sensação de cansaço por parte do autor e do acontecimento que ficará sempre na memória do poeta. Assim, as pedras mencionadas
também podem indicar um acontecimento relevante e marcante para a vida de uma pessoa. Mas nós lembramos o nosso Mestre, Jesus. Jesus também fala das dificuldades da vida e como podemos superá-las quando possuímos fé. Quando possuímos fé, Jesus nos ensina que temos condições de superar as dificuldades da vida. E nós lembramos o evangelista Mateus, no capítulo 17, versículo 20, tradução do Novo Testamento, feito por Haroldo Dutra Dias, publicação da Federação Espírita Brasileira, quando Mateus transcreve a fala do Mestre. Disse-lhes: por causa da vossa pouca fé, amém vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: muda-te daqui para lá, e ele mudará, e nada vos será impossível. Olha o que Jesus coloca para nós. Se tivermos fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: muda-te daqui para lá, e ele mudará, e nada vos será impossível. Nós vamos aproveitar o ensino aprofundado, o estudo, o EAD, quando fala no tomo 2 sobre ensinos e parábolas, e vem falando sobre a parábola que Jesus nos conta, que esta parábola, ela analisa duas questões que são imprescindíveis à melhoria espiritual do ser humano: o valor da fé e o esforço para desenvolvê-la. Porque muitos dizem, eu já ouvi dizer: mas eu não tenho fé, eu não sei como. E aqui vem dizendo a fé, o valor, a importância, mas também o esforço que nós devemos fazer para desenvolver a fé, conquistar a fé. E nós vamos refletir sobre isso, trazendo também o Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec, no capítulo 19, no item 7, ele nos diz: a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo que se deva crer. E para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. E nós sabemos, a fé, ela tem que ser forte, convicta. Quando é uma fé cega, quando nós não temos essa base, quando nós não conseguimos crer, compreender, ela, em geral, ela acaba murchando, porque nós não temos essa compreensão. E Kardec, no capítulo 17, capítulo 19, item 7, nos diz que não basta ver, é preciso compreender. Para ser proveitosa, prossegue ele, a fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se, mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Ele prossegue falando isso agora no item 11, capítulo 19, item 11. A fé
é a mãe de todas as virtudes. A fé é uma virtude e é a mãe de todas as virtudes. E essa virtude que nos auxilia a nos conduzir até o Pai. Mas Emmanuel, nosso querido benfeitor Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, no livro Fonte Viva, no capítulo 39, Emmanuel diz: a fé inoperante é problema credor da melhor atenção. Aquela fé que é acomodada, ociosa, que não realiza nada, que não tem nenhuma ação, ele diz, requer atenção em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre, sem trabalho que o materialize, a benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem improdutiva. E nós lembramos, com todo respeito, porque a crença de cada um deve ser respeitada, mas haviam irmãos de outras crenças que eles tinham fé. Mas qual o propósito? Ficarem isolados da sociedade, às vezes somente orando o dia todo, outros iam mais adiante ainda, fazendo voto de silêncio para passar a vida. É válido, temos que pensar. É o que Emmanuel diz, a fé sem ação, uma fé inoperante, ela precisa ser avaliada, porque a fé, ela deve estar acompanhada do trabalho no bem. Porque trabalhar, em geral, todos nós trabalhamos para nos manter materialmente. Quando falamos do trabalho, é o trabalho no bem. Um trabalho que seja a benefício de todos. E aí sim, nós vamos estar juntando a fé com as obras. Jesus esclarece que a fé possui um poder, a fé tem um poder inimaginável, a ponto de transportar montanhas. Jesus nos disse, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, falará para este monte, passe daqui para ali. É uma parábola, é uma parábola. A fé se desenvolve através do trabalho incessante no bem. Não é algo que se adquire de uma hora para outra. Exige esforço, dedicação, perseverança, e nós começamos dando esses primeiros passos dentro do nosso próprio lar, quando nós contribuímos com aqueles que estão à nossa volta. Porque muitos de nós imaginamos um trabalho excepcional, mudarmos de país, irmos para uma região inóspita, e esquecemos que, às vezes, ao nosso lado, quando começamos nesse exercício do trabalho no bem, esse esforço, essa dedicação, essa perseverança, olhar com amorosidade aquele que divide o nosso espaço, saber calar no momento apropriado, saber ouvir, saber sentir, saber colocar as palavras no momento adequado, sem machucar, sem ofender. A pessoa que tem a fé desenvolvida confia em Deus, no seu amor e providência, mas também em si mesma, por conhecer os próprios limites e a própria capacidade de ação. A fé humana, a fé divina. A fé divina, nós
nos entregamos com confiança. Senhor, seja feita a tua vontade. Mas eu também tenho a fé humana. Quando eu confio, eu posso, eu consigo, eu tenho condições de ir até aí. Eu tenho essa possibilidade. E é importante unirmos as duas. Sabe que a verdadeira fé jamais é confundida com a presunção, mas que esta deve ser conjugada à humildade. Porque quando nós dizemos eu posso, eu vou, eu consigo, não é a arrogância, o orgulho, a vaidade, a presunção, não. Humildemente, confiando na providência divina, mas confiando também no nosso potencial, nas nossas possibilidades. E Kardec prossegue no capítulo 19, agora no item 4, quando ele diz: aquele que a possui, que possui a fé, deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que simples instrumento da vontade divina nada pode sem Deus. Nós estamos aqui, num processo de aprendizado, num caminho de evolução, mas somos criados por Deus. Somos criaturas criadas pelo Criador. Somos instrumento da sua vontade. Isso é que é importante termos essa convicção, sabermos que temos possibilidades, mas sem Deus nós não somos nada. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho, e o orgulho é sempre castigado, diz Kardec, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. E nós podemos dizer, mas eu conheço pessoas orgulhosas e que foram até o final da vida e nada aconteceu. Pode não ter a decepção, o malogro, ser nessa atual existência, não sabemos a programação, mas em algum momento, ele que não soube ser humilde e se colocar na posição de um filho diante de Deus, em algum momento, quando ele age com a presunção, com o orgulho, ele vai ter a decepção e o malogro. Kardec agora, ainda no capítulo 19, mas no item 3, por outro lado, a fé legítima dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta confiança. Será possível? Pergunta Kardec. Será possível que outra pessoa nos transfira a sua fé? Será possível isso? Eu não tenho fé e peço a uma pessoa que tenha muita fé que me doe um pouco da sua? Será possível isso? Os discípulos fizeram esse pedido a Jesus. Será que eles conseguiram o que eles queriam? Lucas nos traz essa passagem. No Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículos 5 e 6, ele vem narrando. Disseram então os apóstolos ao Senhor. Os apóstolos foram falar com Jesus. Acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor, se tivesses fé, como um grão de mostarda, direis a esta moreira,
desarraigai-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Mas Jesus continua, ainda em Lucas, ensinando aos apóstolos e esclarecendo que o esforço tem que ser pessoal e além do esperado. Se fizermos somente o básico, não estaremos fazendo nada demais. Qual a vantagem se nós realizamos somente o essencial? E prossegue ainda em Lucas: e qual de vós? Isso é Jesus falando para eles. Em Lucas 17, 5 a 10. E qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga: chega-te e assenta-te à mesa, e não lhe diga antes: prepara-me a ceia, e cinge-te, e serve-me, até que eu tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura, dá graças a tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Olha essa passagem de Lucas, Jesus disciplinando os apóstolos. Ele diz: qual a vantagem se você cumprir somente o que está determinado? Não está fazendo mais do que a sua obrigação. Você tem que fazer além para poder realmente ter méritos, ter créditos. O discípulo do Cristo, quando age com sinceridade, reconhece humilde que perante as provações nem sempre é possível demonstrar a fé que gostaria. Da mesma forma, os apóstolos pedem ao Mestre que lhes conceda a fé, como se esta fosse um bem material que pode ser transferido de uma pessoa para outra, como doação ou herança. E nós já falamos isso várias vezes. O caminho evolutivo é um caminho solitário. Por mais amemos, por mais gostemos daquele ente querido, do nosso filho, da nossa mãe, do nosso pai, do nosso esposo, do nosso amigo, nós não podemos fazer por ele. Ele tem que fazer a sua própria caminhada. E Emmanuel, no livro Vinha de Luz, no capítulo 20, ou melhor, capítulo 40, quando ele fala sobre a fé, ele diz assim: ninguém pode transferir a vibração da fé. Isso é tarefa que compete a cada um. Corroborando o que Jesus já havia dito, ele diz: ninguém pode transferir a vibração da fé. Isso é tarefa que compete a cada um. Rodolfo Caligares, no livro Parábolas Evangélicas, no item Parábola dos Servos Inúteis, referindo-se à fé, ele diz: para ser fortalecida, a fé tem que se apoiar em atos de benemerência, em devotamento ao próximo, em renúncia pessoal, a benefício dos semelhantes. Lembrando a história, a lamúria, a revolta, a história que lemos no início, quando o rei coloca a pedra no caminho. Alguns até esbravejaram contra o rei, dizendo que ele não mantinha as estradas limpas, mas nenhum deles tentou sequer mover a pedra dali. No livro Fonte Viva,
no capítulo 26, Obreiro Sem Fé, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Ele nos diz, em toda parte, é o trabalhador que não termina o serviço porque se responsabilizou, ou o aluno que estuda continuamente sem jamais aprender a lição. Ele diz, aquele trabalhador, em qualquer lugar, ele se coloca à disposição e ele abandona pelo meio do caminho. A fé não precisa ser grandiosa, basta que seja verdadeira. Como nos ensina Jesus, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, se ela for exercitada, ela crescerá e será capaz de realizar coisas grandiosas. No Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23, Marcos transcreve um momento de Jesus falando àqueles que estavam à sua volta. Disse-lhe Jesus, se o podes, todas as coisas são possíveis ao que crer. Eu posso? Você pode? Pergunta Jesus. Se o podes, todas as coisas são possíveis ao que crer. Queridos amigos, quando alguém disser, eu não tenho fé, eu não consigo ter fé, nós agora podemos dizer, para nós próprios, ou para aquele que porventura assim se declarar, de uma forma muito amorosa, mas nós podemos falar a um ente querido, a um amigo, a alguém que diga, eu não tenho fé. Para você desenvolver a fé verdadeira, você precisa do trabalho no bem. Você precisa trabalhar em benefício dos demais. A fé não precisa ser grandiosa, basta que seja verdadeira. E nós vamos encerrando, desejando para vocês que a doce paz de Jesus esteja presente em seus corações e que a fé possa germinar como a semente de um grão de mostarda. Ela possa germinar e ela possa se transformar numa árvore, numa grande árvore, e que nós possamos, com a nossa fé robusta, fortalecida, continuarmos contribuindo com a obra do Pai. Paz a todos. Muito obrigada. Que assim seja, Senhor. E aproveitando para saudar os que foram chegando depois, sintam-se acolhidos. Queridos amigos, nós vamos agora passar para a segunda parte dos nossos trabalhos da noite de segunda-feira, que é a nossa vibração, é a nossa prece de gratidão a Jesus, a Deus, nosso Pai. E nós temos feito nos últimos dias a nossa vibração em benefício de todos esses irmãos que foram acometidos por esse vírus.
Mas para aqueles que agora nos acompanham e que sentem a necessidade maior de receber, mantenham-se em sintonia, coloque o seu copinho ou sua garrafinha de água, para ao final poder tomar a água que será magnetizada. E para aqueles que porventura não pegaram a água, eu darei um tempinho para que corram lá na cozinha, e enquanto isso darei um breve recado. Nós estamos atualmente com 5 lives por semana. Domingo, segunda, terça, quarta e quinta-feira, sempre às 20 horas. Ao final, sempre fazemos uma vibração, o passe magnético espiritual, a magnetização das águas. E na terça-feira, nós temos o estudo do Evangelho às 20 horas, de 8 às 8h30 da noite, e depois, de 8h30 às 9h30 da noite, à distância, não é ao vivo, nós temos a reunião de tratamento. É uma reunião de irradiação e vibração. Quem desejar, estiver precisando, encaminhe uma mensagem para o WhatsApp do nosso Centro Espírita e nós passaremos todas as orientações. Essa reunião, ela tem o objetivo de auxiliar aos problemas físicos, mentais, emocionais, espirituais, obsessivos e também para os irmãos que já não se encontram entre nós, para os desencarnados. Quem desejar, encaminha. Ao final, eu darei o número do WhatsApp do nosso centro para que vocês possam anotar e encaminhar uma mensagem, nós passaremos todas as orientações. Então vamos agora, vamos abrindo os nossos corações, vamos nos imaginando na Galileia de 2000 anos atrás, aproximadamente, quando nós ouvimos a voz do Mestre Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e cansados, e eu vos aliviarei. Jesus olha para a multidão, o seu olhar, com tanto amor, com tal intensidade, percorrendo a multidão faminta, faminta do alimento material, mas principalmente faminta do alimento espiritual. Aquela multidão que sentia sede, mas não era sede física, era sede da alma. E Jesus transmite o seu amor através do olhar, através da palavra que cala fundo na alma daqueles que o ouviam. E nós estamos ali presentes, ouvindo Jesus, dizendo: vinde a mim. Mas ele também diz: se tiverdes fé, do tamanho de um grão de mostarda, falareis para este monte: passa daqui para ali, e ele passará. De forma simbólica, Jesus diz: confie que as aflições, as dores, as montanhas das dificuldades serão superadas, serão suplantadas, e vós conseguirão vencer as aflições, as angústias, as dores. E nessa noite, unidos à falange espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, nós evocamos também a benfeitora Sheila, enfermeira amorosa, Joana de Ângeles,
que tem acolhido a tantos irmãos que padecem das aflições psíquicas mentais. Manuel Filomeno de Miranda, que dirige um hospital psiquiátrico no mundo espiritual. Dr. Marche, médico homeopata, que atendeu milhares de pessoas e continua trabalhando, fazendo parte da equipe do Cristo. E nós vamos convocando esses irmãos, essa rede de trabalhadores do bem que trabalham em nome do Cristo, para que se juntem a nós e nós vamos juntos oferecendo a nossa fé, oferecendo os nossos melhores pensamentos e sentimentos convictos de que podemos ajudar na obra do Pai. E as nossas vibrações de muito amor vão sendo manipuladas por essas equipes espirituais, vão sendo transubstanciadas em medicações que sirvam para aliviar, consolar, que sirvam para despertar a fé, a coragem, a resignação, a resiliência, mas com a permissão de Deus, que sirvam para curar. E nós vamos deixando o nosso coração se expandindo com vibrações de muito amor. E os benfeitores vão agora percorrendo os lares, os leitos dos hospitais, as UTIs, vão percorrendo as instituições coletivas, as ruas, e aonde houver um irmão acometido desse vírus, os benfeitores, utilizando-se do nosso magnetismo, vão transformando em medicações para auxiliar a cada um desses irmãos. E nós pedimos à equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, por todos os nomes que chegaram à nossa casa espírita no decorrer desta semana, de irmãos que estão padecendo desse vírus, que eles possam ser agora assistidos por essa equipe espiritual. E nós vamos vibrando, e esses emissários do bem, manipulando as nossas vibrações, vão agora magnetizando as águas, as medicações, o soro, o oxigênio, as aparelhagens cirúrgicas, os instrumentos hospitalares, vão magnetizando os aparelhos respiradores, magnetizando as alimentações, potencializando os efeitos de cura e, ao mesmo tempo, retirando todos os efeitos adversos. E nós vamos visualizando agora os benfeitores manipulando molécula a molécula, potencializando a cura para cada um desses irmãos. E eles vão sendo agora atendidos, assistidos. Essa energia vai sendo envolvida desde o centro coronário até o centro plantar, trabalhando célula a célula, molécula a molécula. Eles vão trabalhando todo o centro coronário, frontal, laríngeo, toda a parte pulmonar, trabalhando todo o centro cardíaco, gástrico, onde se encontra o fígado, os rins, o pâncreas suprarrenais, a bexiga, toda a área genito-urinária, vai trabalhando os membros superiores e inferiores, trabalhando a circulação sanguínea, trabalhando todo o sistema nervoso. E esses irmãos vão sentindo a cura se fazendo presente, vão sentindo o pulmão renovando o ar, vão sentindo os rins trabalhando, potencializando os efeitos de cura nos rins, no fígado. E cada um desses irmãos agora
vão sendo beneficiados pela nossa doação, pelo nosso magnetismo, pelas nossas vibrações, pela equipe espiritual que junto conosco, em nome do Cristo, atua aonde houver um irmão padecendo desse vírus. E os benfeitores vão dando continuidade a esse trabalho. E nós agora dirigimos os nossos pensamentos aos nossos lares. E esses emissários do bem, que agora em nosso lar se encontram, vão acompanhando os nossos pensamentos. E nós vamos agora pedindo a esses benfeitores amigos, pelos nossos lares familiares, entes queridos, companheiros de jornada, ambientes de trabalhos, de estudos, por aquele companheiro mais necessitado, mais difícil, mais intolerante, por aquele companheiro que ainda não conhece a mensagem do Cristo. E os benfeitores, acompanhando os nossos pensamentos, vão oferecendo, de acordo com as necessidades individuais. E nós daremos um momento para podermos realizar os nossos pedidos. E entregando na mão desses benfeitores a continuidade desse trabalho, nós convidamos agora a todos para recebermos o passe magnético espiritual. Vamos agora abrir os nossos corações a esses emissários do bem e vamos sentir uma chuva suave em forma de pétalas perfumadas e curativas, sendo derramadas sobre o alto da nossa cabeça. Suavemente, penetra através do centro coronário e vai percorrendo todo o nosso corpo perispiritual e se expande para o nosso corpo físico, célula a célula, molécula a molécula. E essa energia se expande mais ainda, além do corpo, criando em torno de nós uma redoma de proteção, de saúde, de paz. Confiemos no amor de Jesus, que nos é oferecido através dos benfeitores, que agora em nosso lar impõem suas mãos amorosas sobre nós. E nós daremos um tempo para podermos louvar, agradecer, mas também podermos pedir.
Gratos somos, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo que nos foi oferecido. Agradecendo aos nossos protetores individuais, agradecendo a essas equipes espirituais que, em nome do Cristo, aqui se encontram nos auxiliando, agradecendo a Jesus e a Deus, nosso Pai, e pedindo, Senhor, permita, Senhor Jesus, com que a paz deste momento permaneça junto a nós, durante todo o transcorrer desta semana. Gratos somos, Senhor, e convidamos a todos, suavemente, vamos abrindo os nossos olhos, nos situando novamente em nossos lares. Queridos amigos, muito bom estarmos juntos, com muita gratidão, com muita alegria. Só podemos dizer muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que nos foi permitido nesta noite. Mandando um abraço também para a Adriana, que bom, Adriana. É Adriana Silva. Queridos amigos, um abraço também para a Vanessa Rocha. Vanessa aqui conosco, que bom, Vanessa. Mas, queridos amigos, aguardamos vocês amanhã, terça-feira, às 20 horas, para o nosso estudo do Evangelho. Que a doce paz de Jesus permaneça junto a cada um de vocês. Paz a todos e até lá. Eu ia dizer o WhatsApp do nosso Centro Espírita, antes de encerrar, é o 1999 341 6316. 19 é o DDD e o WhatsApp é o 99 341 6316. Quem desejar alguma orientação, um atendimento fraterno, participar da reunião de tratamento ou encaminhar algum nome, mande para o nosso WhatsApp do Centro Espírita, que nós passaremos todas as informações. Boa noite e até amanhã.